Eu vou pedir até licença um pouco para não falar tanto de questões de saúde, até para o representante da Secretaria, porque, pelo tudo que eu tenho acompanhado, acho que todo mundo tem acompanhado isso muito intensamente, os órgãos de defesa de saúde, tanto no plano municipal, estadual e federal, têm atuado de forma muito consistente, inclusive no fornecimento de informações. Todos eles têm páginas específicas com informações muito seguras. Eu acho que a gente pode sempre se abastecer dela. Eu estou muito preocupado, na verdade, com os impactos econômicos, que podem ser muito maiores do que a gente imagina. Todos devem lembrar do acidente nuclear de Fukushima, que é bem recente. Depois do acidente de Fukushima foi feito um estudo acadêmico mostrando que mais gente morreu por causa das iniciativas após o vazamento nuclear do que pelo vazamento em si. O que aconteceu? Desligaram todas as energias, todas as usinas nucleares do país e os velhos morreram de frio. Então, às vezes, um remédio para conter um problema pode ser o veneno que ativa vários outros problemas sociais. A gente está falando de um país, no Japão, onde a gente tem uma economia e uma sociedade muito mais bem organizada, desenvolvida, etc., que a nossa. Passa para o nosso cenário, onde a gente tem uma grande parte da população em condições ali mínimas de subsistência e que não conseguem sobreviver muito mais do que isso. Então, primeiro, parabenizar a CETU pelo protagonismo, pela iniciativa, o secretário e toda a equipe. A gente está falando, eu vou passar aqui só um dado, para vocês terem noção do tamanho do que a gente está falando. Eu conheço os dados do meu setor, não conheço de todos, conheço de alguns. Só na cidade do Rio de Janeiro são 110 mil empregos diretos gerados em bares e restaurantes. A hotelaria, se não me engano, tem mais 20 mil pelo último levantamento que eu fiz. Então, juntando bares e restaurantes e hotelaria, são 130 mil. Se a gente juntar aqui as outras categorias, a gente passa bem disso, eu tenho certeza. A gente está falando de uma crise que certamente não dura aí menos de 2, 3 meses, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Isso a gente está falando de não pagamento de impostos, não pagamento de salários e fechamento de empresas. Tá? E que cenário é esse? Será que a gente está falando só de Rio de Janeiro ou será que a gente não tem que olhar para fora? Onde essa crise nasceu? Ela nasceu na China, que por vários indicadores já é a maior economia do mundo. E essa economia vai ter sérios problemas de recuperação. 25% dos bancos chineses já são declarados com situação de patrimonial incompatível com os depósitos que eles têm. O nível de endividamento das famílias chinesas chegou ao maior nível desde a Revolução. A gente está falando de um país que está com problemas, sim, e terá novos problemas por conta disso. Como é que vão ser as cadeias produtivas globais? Ontem eu estava na Fijan com representantes das maiores indústrias do estado do Rio e vários deles já estão tendo problemas de suprimentos, ou seja, eles vão parar de produzir, não é por causa do coronavírus, é diretamente aqui na cidade do Rio de Janeiro ou no estado, é porque não tem material chegando. A gente ainda tem junto a isso uma crise do petróleo que acabou não sendo tão falada porque o coronavírus tomou a pauta completamente, mas o barril do petróleo caiu pela metade. A gente vive num estado que é extremamente dependente do petróleo. Como é que vai ficar o Rio Previdência, que tem metade dos seus recursos vindos dos royalties? Vai pagar aposentado? Quando os aposentados pararem de consumir, como é que vai ficar? Quando os ativos pararem de receber, se não tiver recurso para isso, porque o ICMS vai deixar de ser recolhido e o royalties do petróleo está chegando pela metade. Então, acho que a gente está falando aqui de um cenário mais grave. A gente precisa se preparar também em medidas, aí o governo do estado junto com o município e a União, medidas de natureza econômica para atenuar os impactos que são certos. O impacto vai ter. Isso a gente não vai conseguir fugir. Mas a gente precisa atenuar socialmente. E aí eu não estou falando agora como empresário, nem causa própria. Eu estou falando aqui como um cidadão que precisa de uma sociedade que continue caminhando. E a gente vai ter sérios problemas para isso. Imagino eu, espero que eu esteja errado. A Bloomberg já soltou um comunicado, claro que essas coisas são, às vezes, até pior do que previsão do tempo, né? Não dá para garantir muita coisa, mas que esse cenário já poderia botar várias economias em recessão, inclusive a economia brasileira, que tinha um viés de aumento do PIB e agora tem um viés de possível recessão por conta dos impactos disso, por conta dos impactos disso na China, sobretudo. Face a isso tudo, o que eu acho que a gente pode começar a pensar, e eu queria deixar como sugestão para os presentes e principalmente para o Estado. Primeiro, o que está na mão do Estado? Imposto, ICMS, ISS no município. Essa é uma outra conversa, não é para cá, mas que acaba caminhando juntos. A gente pode falar de suspensão das execuções, o próprio judiciário está suspendendo o prazo de audiências, então para que você vai executar quem já está no limite? A suspensão das autuações, não é abonar quem tem dívida, porque dívida continuará tendo, mas não bota a faca no pescoço do sujeito que já está à beira da morte. E um possível diferimento de ICMS, inclusive
para quem tem regime especial. Quer dizer, eu sei que o Estado precisa arrecadar e vai precisar de mais recursos ainda por conta da crise da saúde. O preço do equipamento é assustador, você imagina isso multiplicado por milhares de pessoas, mas a gente precisa também não piorar outros fatores que vão levar também a um inchaço no sistema de saúde, porque vai começar a ter outros problemas, que não o coronavírus. Vai ter de tudo, né? Outra coisa que eu queria pedir para todos, acho que é um dever nosso, a gente vive num momento de desinformação gigantesco. Nós, como lideranças, temos a obrigação de checar as nossas fontes. Não podemos espalhar notícia falsa que crie pânico. Chequem órgãos oficiais. Todos temos que fazer isso através do nosso site e das nossas redes. Todo mundo aqui tem uma capilaridade enorme. Acho que a gente tem essa obrigação. Lá no Cine Rio já está sendo criada uma aba no nosso site, Plantão Coronavírus, onde a gente não vai inventar moda, a gente não vai dar opinião nossa, porque nós não somos técnicos. Nós vamos replicar notícias de órgãos oficiais, para ajudar a nossa categoria também a se informar. A gente vai precisar de crédito emergencial. Eu falei do tamanho dos empregos gerados pelo nosso setor, eu não falei do tamanho do setor em termos de número de empresas e do porte deles. A gente está falando de 10 mil empresas, sendo que quase 80% delas são micro e pequenas empresas, estão no simples. Ou seja, são comerciantes, empresários, que não são investidores. Eles estão com a barriga no balcão, eles vivem daquilo. Eles não têm outra fonte de sustento. Então, junta-se aqueles 110 mil que não vão receber salário em dia ou que vão receber em parte, aos comerciantes que também dependem do sustento mês a mês, que também não receberão. Tá? Com isso, eu peço mais uma coisa que eu acho muito importante. Não determinem o fechamento de bares e restaurantes. Eu entendo a questão da aglomeração. Não haverá aglomeração. As pessoas não vão sair. Eu vi uma entrevista recentemente, não me lembro agora qual cidade na Europa, que foi determinado um espaçamento mínimo entre as mesas, se não me engano, de 1 metro, algo assim. E aí perguntaram para ele, você está respeitando? Ele falou, não preciso respeitar, eu tenho uma média de 3 a 4 clientes por dia. Então esse espaçamento ele acontecerá naturalmente. Só não fechem. Por que não fechem? Vamos lá. Eu já tenho um parecer de um infectologista dizendo que a lavagem de copos, pratos e talheres é suficiente para não contágio. Não sei se o senhor confirma, o senhor pode até, por gentileza, confirmar isso para mim. Perfeito. Então, o que a gente vai orientar, obviamente, nos nossos estabelecimentos? Que certamente eles já lavam seus talheres e copos, mas caprichem mais, olhem isso com todo o foco do mundo, né? Além disso, existem pessoas que dependem de alimentação fora do lar, por uma série de motivos, porque são idosos e não conseguem cozinhar, porque são sozinhos, porque não tem, às vezes moram em apartamentos pequenos que não tem estrutura, etc. Então, a gente estaria cortando uma fonte de alimentação das pessoas. Existe uma pesquisa mostrando que mais ou menos 1/3 da comida consumida no Brasil, ela é fora do lar. Claro que isso vai diminuir com a crise, mas não vai zerar. Então, a gente não pode cortar esse fornecimento. Além disso, ao cortar completamente, a gente decreta o não pagamento de salários. Porque se você cortar, você não vai pagar. Se você tiver uma receita mínima, talvez o sujeito consiga fazer um acordo com o funcionário, paga alguma coisa e vai levando a vida. Tá? Vai aumentar o delivery? Vai, mas o delivery também não é uma solução. Primeiro que nem a imensa maioria dos bares e restaurantes não está preparado para delivery. Segundo, que os custos são tão altos que a margem é praticamente zero. Então, um dinheiro que entra no bolso sai pelo outro. Tá? A gente está falando de pequenos empresários, mas a gente também está falando de grandes redes. Muitas vezes as pessoas se confundem com isso, porque grande parte das grandes redes são feitas são formadas de franqueados. Esses franqueados também são pequenas empresas, também estão no Simples, também tem pessoas ali na porta. Então a grande marca vai sobreviver, mas o franqueado morre junto. Tá? Então eu retomo para isso, sobretudo com esse pedido, de que a gente tenha muita prudência na hora de tomada de certas decisões, para que os impactos negativos não matem mais gente do que o próprio vírus. Obrigado.